Irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu estava aqui meditando um pouco, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que fala da cura do servo de um centurião, tá? Centurião romano. Lucas capítulo 7, do versículo de número 1 ao versículo de número 10, tá? Isso me chamou a atenção dessa situação aqui, alguns fatos que nós vamos extrair do texto, quando o versículo 1 do capítulo 7, ele inicia dizendo assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, tá? Jesus é extraordinário, que ele nunca sai pela metade, tá? Jesus nunca termina suas coisas pela metade. Jesus, ele conclui tudo quando ele tem para concluir. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo. Aí diz que depois disso ele entrou aonde? Entrou em Cafarnaum, cidade de Pedro, cidade próspera, cidade às margens do mar da Galileia, cidade onde tinha um comércio pesqueiro excelente. As pessoas gostavam de comer um peixe. Eu creio que era a maior fonte econômica de Cafarnaum, era a economia pesqueira. E Pedro diz às Sagradas Escrituras que ele era pescador. A história afirma aí, alguns estudiosos afirmam que ele tinha uma pequena empresa pesqueira. Então era uma cidade próspera, uma cidade onde Pedro morava, onde Jesus também tinha seu QG, seu quartel-general em Cafarnaum, cidade que tinha muita passagem de pessoas, né? Com certeza deveria ter algum porto, alguma coisa assim, que muitas pessoas iam e vinham, e Jesus gostava dessa situação de lidar com pessoas, e onde Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum, e dentre eles esse aqui do servo do centurião. Outro fato que me chamou a atenção é a questão do centurião, tá? Esse centurião, ele era um cidadão romano, ou seja, ele era gentil, ele não era judeu, era gentil. E dentro desse cargo dele de centurião, ele era digamos assim, um soldado, porque todas as patentes é considerada soldado, né? Soldado, todos nós somos soldados de Cristo. E dentro dessa patente dele, de ser centurião, ele era um soldado que tinha como profissão, tá? Era um soldado que ele tinha como essa patente de servir a Roma como profissão. Mas o que chama também a atenção dentro dessa questão do centurião é que esses centuriões, eles lutavam juntamente com seus homens. Ele não ficava apenas dando ordens, eles lutavam juntos, eles lutavam junto com os homens que ele comandava, tá? Alguns afirmam que o centurião, ele era a espinha dorsal do exército romano, porque ele comandava uma centúria, ele comandava 100 homens, ou 100 homens. O centurião, ele comandava 100 homens. E o centurião, ele era um soldado com a patente que ele era responsável pela disciplina, ele era responsável pelo recrutamento e ele era responsável pela execução de ordens recebidas. Ele recebia ordens e executava essas ordens junto com a sua centúria, com os seus 100 homens que ele
comandava, tá? O exército de Roma era um exército forte e ele era composto de 25 legiões, 25 legiões, que davam um total de 50 mil homens, 50 mil homens, tá? Era uma legião, 25 legiões, o exército de Roma. E uma legião equivale a 10 cortes de 600 homens. E dentro dessa corte tinha as centúrias, que era comandada pelo centurião. Só que esse centurião, nesse dia, ele foi pego de surpresa, nessa situação bem aqui, tá? Porque o versículo de número 2 vai falar que o servo de um centurião, a quem o centurião estimava muito, ele estava doente. Ele estava quase à morte. Ou seja, a enfermidade se alojou no servo de um centurião romano, um gentil, aquele que servia a César. Mas o que me chama a atenção nesse contexto, nessa situação, é que o versículo de número 3, ele vai nos mostrar que o centurião, olha só o que diz o texto, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Versículo 3 fala isso. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Aí eu fiquei imaginando e pensando, meus irmãos, da fama de Jesus que percorria em Cafarnaum e as palavras das pessoas que conheciam os milagres que Jesus operava, e essas pessoas, sabendo do milagre que Jesus operava, começaram a divulgar a respeito de Jesus. E isso se espalhou de uma forma tão extraordinária que chegou aos ouvidos deste centurião. Aí eu quero dizer uma coisa para cada um de nós que estamos aqui meditando nesse texto, da importância de divulgarmos Jesus, de falarmos a respeito de Jesus, falar do que Jesus é capaz de operar. Esta fama chegou aos ouvidos do centurião. Olha que coisa extraordinária. Olha como o Senhor fala conosco no versículo 3. Da importância, da necessidade de falarmos da pessoa de Jesus. Aí diz o versículo de número 3, que a consequência de alguém ter falado a respeito de Jesus, o centurião tomou uma atitude. Ele enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Olha que coisa interessante. O centurião, creio eu, deve ter ficado constrangido pelo fato dele ser um centurião, servo de César, com uma patente daquela, ir ao encontro de um galileu, de um nazareno, que não tinha expressão nenhuma, em lhe pedir um favor de
pedir que Cristo fosse curar o seu servo. Aí ele vai vai tomar uma atitude de enviar alguns anciãos dos judeus para pedir para Jesus que que curasse o seu servo. Ele viu nos anciãos a seriedade do como é um ancião judeu. Ele viu que a idade daqueles homens representava seriedade, comprometimento, e pediu que eles fossem até Jesus. Aí diz o versículo de número 4 que estes, chegando-se a Jesus, com instância, tomaram uma atitude. Qual atitude? Lhe suplicaram, insistiram. Súplica significa insistir demasiadamente. O que foi que eles pediram? Que viesse curar o Senhor Jesus. Que viesse curar, melhor dizendo, o servo do centurião. Pediram para Jesus. E eles suplicaram. Pediram demasiadamente, dizendo: Ele é, olha só, Ele é digno de que lhe faças isto. Os anciãos, olha só, o centurião, ele viu nos anciãos pessoas com seriedade que pudessem testificar do seu testemunho. Olha como é importante a questão do testemunho. Olha como é importante a intercessão de pessoas íntegras, sérias, em prol de alguém. Ele viu a necessidade dos anciãos testemunhar da sua pessoa, e os anciãos foram até Jesus e disseram: olha, ele é digno de que lhe faças isto. Por quê? Porque o centurião, ele tinha alguns pontos favoráveis, algumas características no seu caráter que, segundo os anciãos, levava a crer que ele era o quê? Digno que Jesus curasse o seu servo. As atitudes daquele centurião levavam a crer que ele era digno. E isso nos chama uma atenção especial aqui. Isso nos ensina um fato. Quais são as nossas atitudes? Qual é o nosso direcionamento que pode levar pessoas maduras, íntegras, sérias a testemunhar ao nosso favor? Qual é o nosso referencial? Diz o versículo de número 5. Ele diz assim, os anciãos dizem assim para Jesus. Primeiro ponto, porque é amigo do nosso povo. O centurião era amigo do povo de Deus. Ele era amigo dos judeus. Você tem algum amigo que não é cristão, que não faz parte da igreja, que é amigo da igreja? Que é amigo do povo de Deus? Eu conheço alguns. E pelo fato
destes amigos dos judeus, do povo de Deus, tomar algumas atitudes, os anciãos afirmam para Jesus que ele era digno. E qual era a atitude que confirmava que o centurião era amigo do povo, dos judeus, do povo de Deus? Ele diz: e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Vocês sabem que com o cativeiro babilônico, houve a destruição dos muros, das portas do templo, e o povo foi levado cativo. E nesse período não tinha templo na Babilônia. Foi nesse período que surgiram as sinagogas. Posso dizer nos dias atuais que sinagoga é sinônimo de ponto de pregação. Foi nesse período que surgiu os pontos de pregações. Foi nesse período que surgiu os locais para orar, para buscar a Deus, para meditar nas Escrituras. E era o dia onde os judeus iam para se consagrar no dia de sábado. E esse centurião, diz o versículo de número 5, que pelo fato dele ter edificado, construído a sinagoga em Cafarnaum, ele demonstrou que era amigo do povo. Que coisa, né? Que fato interessante. Que fato interessante. Aí diz o versículo 6: então Jesus foi com eles. Jesus valoriza os amigos da igreja. Jesus, ele é justo. Jesus, ele é grato. Jesus, ele é especialista em operar gratidão. O centurião era gentil, não era judeu. O centurião era servo de Roma, de César, mas era amigo do povo de Deus. E construiu um lugar para o povo louvar a Deus, adorar a Deus, ouvir as Escrituras, se consagrar a Deus. E isso levou Jesus a ser grato. E diz o texto: então Jesus foi com eles. Para onde? Em direção do servo do centurião, porque Jesus iria curá-lo. Só que no trajeto, diz assim o versículo 6, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre em minha casa. Olha só a humildade deste centurião, pelo fato dele ter um cargo, dele comandar uma centúria 100 homens, dele ter uma patente no exército romano, mas ele tinha a humildade de reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Que Jesus Cristo era a autoridade do céu. Em reconhecer que Jesus Cristo tinha um poder de curar o seu filho. E ele sabia que a sua casa não era digna
que Jesus entrasse. Aí diz o versículo 7: por isso, eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo. Ele disse: olha, eu conheço a tua autoridade. Isso é o que ele está querendo dizer. Eu conheço a tua autoridade. Eu conheço o teu poder. Eu conheço a tua humildade. Conheço a tua bondade. Por isso eu não quis ir com os anciãos. Enviei eles para falar contigo, porque eu não sou digno nem de falar contigo. E eu acho extraordinário isto, porque o centurião, ele tem a humildade, e nos revela no texto, que ele não reivindicou nada. O que eu quero dizer? Ele não reivindicou para Jesus: olha, Jesus, se Cafarnaum tem uma sinagoga, você deve a mim. Ele não disse isso. Ele deu com a mão direita e escondeu para que ninguém pudesse ver nele uma palavra de reivindicação. Não sou digno, Jesus, nem de ir na tua direção e muito menos do Senhor entrar na minha casa. Não sou digno. Aí ele vai falar, no versículo de número 7, ele vai expressar algo de fé que muitas das vezes muitos irmãos, muitos cristãos não colocam em prática a fé que esse homem teve, mesmo sendo gentil. Ele diz assim: porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele diz: olha, Senhor, tu não és digno nem de entrar na minha casa, porque eu não mereço. Mas eu sei que a tua palavra de ordem opera um milagre. Eu sei que a tua palavra tem poder para transformar o impossível em possível. Eu sei que a tua palavra é capaz de operar e transformar a enfermidade em saúde. E ele diz: porque eu sou homem, porque eu sou sujeito à autoridade. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu recebo ordem. E essa ordem eu compartilho com meus 100 homens. E nós fazemos o quê? Nós colocamos em prática para que essa ordem seja executada. Senhor, só basta uma ordem tua, uma palavra tua, e o meu rapaz será curado. E eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde, em nome de Jesus. Que essa palavra que nós estamos lendo nessa tarde e meditando nessa tarde, ela é a mesma que Jesus proferiu naquele dia em Cafarnaum, e o servo do centurião foi curado. A situação foi resolvida. E eu quero aplicar essa palavra na tua vida nessa tarde. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Cristo Jesus opere na tua aflição, na situação que tu estás passando, porque a palavra do Senhor tem poder. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este: vai
e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ele está dizendo, olha, Senhor, eu tenho autoridade sobre homens, eu não tenho autoridade sobre enfermidade. Agora o Senhor tem autoridade sobre as enfermidades. Tu tens autoridade, Senhor, sobre os paralíticos para serem curados. Tu, Senhor, tem autoridade sobre os leprosos para serem limpos. Senhor, tu tens autoridade sobre os cegos, eles são, e se só basta uma palavra tua e eles enxergam. A minha autoridade, ele está dizendo para Jesus, é limitada, só é ordem humana. Mas eu preciso de uma autoridade além da minha ordem humana. Uma autoridade divina para curar o meu servo. Há situações que muitas vezes nós nos encontramos que basta só uma autoridade humana, mas tem momentos que não basta autoridade humana. Tem que entrar em ação a autoridade do céu. Do céu. É o que nós estamos vivendo nesse momento, nessa pandemia, nesse caos que o mundo vive. Fazer isto, e ele o faz. Aí o versículo de número 9. Isso Jesus só ouvindo. Pensa num cidadão que gosta de ouvir é Jesus. Tu já conversou com ele hoje? Hein? Tu já conversou com ele hoje? Tu já fez Jesus ouvir a tua palavra? Você já fez a tua palavra entrar pelos ouvidos de Jesus hoje? Aí depois que Jesus ouve tudo aquilo daquele centurião, diz o versículo de número 9, ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele. Pensa numa coisa que faz Jesus ficar admirado com o homem. É quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança nele. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Você já fez Jesus se admirar hoje de você? Hein? Ele está esperando. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse... Aí Jesus, quem vai testemunhar agora do centurião é Jesus. Não é mais os anciãos. Jesus diz o texto que ele volta-se para o povo que o acompanhava e disse ao povo, eu afirmo-vos. Eu estou aqui afirmando. Olhe, quando Jesus afirma, é sério o negócio. É forte, né? Agora tem um negócio de é forte, né? É forte. Que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Sabe o que Jesus está dizendo? Se fosse nos dias atuais, ele diria assim, afirmo-vos que nem mesmo hoje na igreja achei fé como esta. O centurião era gentil. Não era do povo judeu. Jesus testemunha do centurião. E o versículo 10 diz assim, para eu encerrar. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Qual é o teu servo que está enfermo hoje? O que isso significa? Significa que Jesus está perguntando aqui, o que é que está te afligindo?
O que é que está te adoecendo? O que é que está te entristecendo? Se você crê que Jesus Cristo tem poder e autoridade nesta palavra, você vai encontrar curado o servo. E o que significa encontrar curado o servo? Significa que Jesus resolveu a causa do centurião. Qual é a tua causa? Hein? Jesus quer se admirar de você hoje. Então, nessa tarde, entrega a tua confiança nele. Deposita a fé nele. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde.